Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo de hoje eu quero aprofundar um pouquinho com vocês a respeito da eletrônica do Arduino. Mas antes, aviso, esse vídeo requer um conhecimento básico de eletrônica. Falta de compreensão pode acontecer devido a essa deficiência. Então pessoal, nos anos que eu tenho de programação de Arduino, eu percebo que tem muita gente que já utiliza o Arduino, que faz os seus próprios projetos, desenvolve seus próprios robôs, mas não tem a mínima ideia do que se encontra dentro dessa plaquinha aqui do Arduino, a não ser, logicamente, os componentes principais. E a ideia é que o Arduino é um projeto open source, ou seja, os idealizadores querem que você saiba o que tem dentro da placa. É interessante a gente entender o que tem dentro da placa do Arduino, por quê? Porque eventualmente quando você for desenvolver a sua própria eletrônica, você pode aproveitar de algumas soluções que já foram implementadas aqui na placa do Arduino. E nesse vídeo particularmente eu quero analisar com vocês os arquivos de projeto do Arduino Uno e mostrar para vocês qual que é a função de cada subcircuito presente dentro dessa plaquinha aqui. Mas antes da gente começar a análise dessa placa do Arduino, eu quero mostrar para vocês onde que a gente pode encontrar os arquivos de projeto do Arduino Uno. Então nós estamos aqui na página inicial do Google e nós iremos pesquisar as palavras Arduino Uno Source Files, que seria arquivo de projeto do Arduino Uno em inglês. Nós iremos entrar nesse site, Arduino Board Uno. Aqui dentro do site, nós iremos entrar nessa parte de Documentation, que seria a documentação. Iremos clicar nesse arquivo aqui do meio, o Schematics em PDF, que seria o circuito do Arduino Uno em PDF. E aqui na tela, eu estou mostrando para vocês o arquivo que contém o circuito completo do Arduino Uno. E para facilitar nossa análise, eu vou dividir o circuito em três partes principais, que são o circuito de alimentação, o circuito da comunicação USB e o circuito do microcontrolador principal e suas interfaces. Parte 1. Circuito da alimentação. O circuito de alimentação do Arduino está localizado nessas três partes que eu estou mostrando para vocês aí no esquemático, que corresponde a esses componentes que eu estou indicando aqui na placa do Arduino Uno. Nesse conjunto nós temos os componentes principais, que são o conector de fonte, o pino Vin, o regulador de tensão e a porta USB. Nós temos também alguns componentes que são acessórios e de proteção, como por exemplo esse diodo, que previne a queima do Arduino caso você polarize a tensão inversamente. Nós temos também esses capacitores que servem para estabilizar a tensão por toda a placa do Arduino. Temos também os varistores, temos um ferrite, temos alguns resistores e um fusível resetável, que na verdade servem para a proteção da porta USB. A alimentação do circuito do Arduino Uno pode ser feita de duas formas. Nós podemos utilizar uma fonte externa de 7 a 12 volts, ou a gente pode alimentar o Arduino diretamente utilizando de um cabo USB. Para o caso da alimentação de 7 a 12 volts, é necessária a redução para uma tensão de 5 volts, que é a tensão de trabalho do circuito interno do Arduino. E quem exerce essa função de rebaixar a tensão é esse carinha que eu estou mostrando para vocês, que é o regulador de tensão. Para o caso da alimentação direta com o cabo USB, os 5 volts são obtidos diretamente do computador ao qual o Arduino está conectado, e não é necessário a utilização do regulador de tensão. E reparem também que no circuito de alimentação existe um circuito comutador, que ele serve para escolher entre a fonte externa e a fonte via cabo USB. E no caso, se você resolver alimentar o Arduino das duas formas, ele vai dar preferência à fonte externa, que digamos seria uma fonte mais abundante de energia. E reparem também que aqui ligado na sequência nós temos um pequeno regulador de tensão de 3.3 volts, que é uma tensão a mais que você pode utilizar nos seus projetos. Beleza, pessoal, esse então foi o circuito de alimentação. Vamos agora para a segunda parte, que é o circuito da comunicação USB. O circuito da comunicação USB é responsável pela facilidade que nós temos em utilizar o Arduino conectado diretamente ao computador. Essa comunicação serve tanto para transferir os códigos que você produziu na Arduino IDE para o Arduino, quanto transferir dados do Arduino para o computador. Todo esse circuito mostrado aqui na esquerda no esquemático para vocês, ele serve para fazer a interface entre a porta USB com relação ao microcontrolador principal, que nós iremos abordar ele um pouquinho mais adiante. E esse circuito ele é composto pela porta USB
e por um microcontrolador, o ATmega16U2. Esse carinha ele é responsável por fazer a conversão de serial para USB. E nesse circuito nós temos também um conector auxiliar, nós temos um conector ICSP para a gravação do ATmega16U2, temos também um cristal junto com alguns resistores para o funcionamento desse microcontrolador e também alguns LEDs que indicam que a comunicação está acontecendo de fato. Beleza, pessoal, então esse foi o circuito de comunicação USB. Vamos agora para o circuito do microcontrolador principal e as suas interfaces. E esse circuito ele é responsável por toda a parte de processamento e a interface do Arduino Uno com o ambiente externo. Aqui nós temos o ATmega328P, cuja função é executar os códigos que você produziu utilizando o Arduino IDE. Temos também um cristal junto com alguns capacitores e resistores que servem para o funcionamento desse microcontrolador. Temos também um circuito de reset, que serve para reiniciar o Arduino e também é utilizado no processo de gravação do mesmo. Temos também alguns conectores auxiliares, que servem para a interface do Arduino com o ambiente externo, e um conector ICSP, que é uma forma alternativa de você gravar esse microcontrolador principal. O ATmega328P trata-se de um microcontrolador de 8 bits da família VR, que tem 32 KB de memória flash para o armazenamento do programa do usuário. Temos 2 KB de memória RAM, 1 KB de memória flash para armazenamento de dados do processo, e na placa do Arduino esse microcontrolador trabalha a uma frequência de 16 MHz. E esse microcontrolador tem 28 pinos, dos quais 14 podem ser utilizados como saídas e entradas digitais, trabalhando com tensões de 0 e 5 volts, sendo que alguns desses pinos também têm algumas funções especiais, e 6 dessas entradas podem ser utilizadas como entradas e saídas analógicas, recebendo sinais de 0 até 5 volts. É importante ressaltar que esses pinos de interface têm uma corrente máxima de 40 mA, que não podem ser excedidos caso você não queira queimar os pinos do Arduino. Tá aí, pessoal, esse é o circuito completo do Arduino Uno, e eu espero que a próxima vez que você for utilizá-lo, vocês tenham uma visão completamente diferente do que tem naquela placa. E caso tenha gostado desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários que eu respondo para vocês depois. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.